Eu sou Douglas Tavares, eu sou chefe chocolatier aqui no estado de Mato Grosso do Sul e sou parceiro da Kamikado Shop Campo Grande. Hoje eu vim trazer para vocês uma receita que vai deixar o seu Natal muito mais gostoso. Um panetone artesanal recheado com uma trufa de chocolate belga. Vamos utilizar para fazer essa massa fermento biológico, tá? Vou utilizar farinha de trigo, leite, óleo, gemas, cacau em pó 100%, açúcar, manteiga de leite, um produto que se chama lecitina de soja, que ele é um umectante para massa, então ele vai deixar essa massa muito mais macia, muito mais molhadinha. Vou utilizar aqui também aroma de panetone e aroma de laranja. Então vou colocar aqui o fermento na vasilha, um pouquinho do leite. Esse leite tá morno, tá? Um pouquinho de açúcar, porque o açúcar vai ser alimento para esse fermento acordar. Esse leite tem que ser morno, viu? Se você utilizar o leite muito quente, você vai matar esse fermento e ele não vai crescer. Eu faço esse processo, deixo ele descansar por uns 20 minutos. Esse processo se chama esponja, tá? Então agora, nessa segunda fase, na batedeira, vamos colocar primeiro as partes líquidas, que é a nossa esponja. Aqui eu já vou colocar o meu leite morno. O óleo, esse óleo aqui pode ser o de girassol, pode ser o de soja, o que for mais fácil para você. Vou colocar as gemas. Só gemas sem clara, tá? Aqui eu tenho manteiga derretida. A minha lecitina de soja, essa é a líquida, mas também tem a em pó. Vou colocar agora os secos, que é açúcar, farinha de trigo, uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Porque a gente vai precisar de desenvolver o glúten dessa massa. Então, quanto melhor a qualidade dessa farinha, mais molhadinho fica esse panetone, tá? E meu cacau em pó 100%. Misturar aqui. Se eu não tiver uma batedeira, eu vou fazer esse processo na mão, sovando, por mais ou menos meia hora. Na batedeira com o gancho, ele vai sovar por 10 minutos. Homogeneizei. Por último, vou colocar a nossa essência de laranja e essência de panetone. Vamos bater por uns 10 minutos. Depois de alguns minutos eu paro e vou desenroscar a massa que está no fundo. Então aqui, a nossa massa já está quase no ponto, só que eu vou colocar só um pouquinho de água. Agora eu vou verificar se chegou no ponto de véu. Quando você consegue enxergar os alvéolos do trigo, tá bom já. Vou passar um pouco de óleo aqui. Vou tirar na massa. Essa quantidade de massa vão render 3 panetones de 500 gramas. Então nós vamos colocar 300 gramas de gotas forneáveis. Vou fazer uma dobra. Espremo. Sempre vou dobrando. Como se fosse um envelope. Bem misturado. Agora eu vou dividir essa massa em 3 porções e vou colocar ela em formas próprias para panetone, tá? De papelão. Essa forma já é antiaderente, não precisa passar óleo. Então eu vou fazer 3 bolinhas de 500 gramas. Fiz as minhas bolinhas. Antes de pôr na forma, eu vou pegar na bancada e vou bolear a massa, tá? Como se estivesse abraçando com as mãos. Feito isso, vamos colocar a nossa forma. Pega minha bolinha, coloco aqui e como se fosse afundar para preencher todos os cantinhos, tá? Feito isso, vamos deixar essa massa triplicar o tamanho ou até chegar na borda. Tudo isso depende da temperatura ambiente de onde você está trabalhando. Pode ser mais rápido ou pode ser mais devagar.
mais ou menos 1 hora, tá? Quando chegar na altura da borda, vou levar para assar por 10 minutos em 180 graus e 30 minutos 160 graus. Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio. Nós vamos utilizar chocolate branco, creme de leite fresco ou 30 a 35%, cerejas picadas e glucose de milho. Então o que eu faço? Primeiramente, vou pegar minha glucose, então vou levar para o micro-ondas 30 segundos. Então eu vou colocar glucose junto com o creme de leite. Esse creme de leite e glucose eu também vou aquecer no micro-ondas por 30 segundos. Meu chocolate branco, a primeira vez que sai do micro-ondas, parece que não derreteu nada, mas ele derreteu. Então eu tenho que pegar e mudar todas as gotinhas de lugar ou pedaços, para que na próxima vez que for ao micro-ondas não queime. Se você não quiser derreter o chocolate no micro-ondas, pode derreter em banho-maria. Importante é, esse banho-maria não pode ser com fogo ligado. Aquece a água, desliga o fogo e aí depois você coloca o chocolate. Aquecido a minha glucose e o creme de leite, eu vou reservar ela aqui. Segunda vez do nosso chocolate, vou pressionando ele contra o bowl. Chocolate derretido, vamos adicionar o creme de leite com a glucose. Se a ganache estiver bem homogênea, eu já coloco a minha cereja picada. E tá pronto o nosso recheio de cerejas, tá? Deixe descansar essa ganache por mais ou menos 2 horas fora da geladeira, para ela ficar firme para rechear o nosso panetone. Bom, já temos o panetone descansado, vamos rechear ele agora. Então vou fazer o quê? Vou cortar a tampa dele e vou tirar o centro. Vou puxar o centro dele. Vou colocar o nosso recheio já descansado aqui dentro. Vou mesclar recheio e um pouco da massa. Agora vou passar mais um pouco de recheio para colar essa tampa, tá? Essa tampa volta para fazer o acabamento do nosso panetone recheado. Finalizamos o nosso panetone, vamos deixar ele descansar e cobrir com chocolate. Agora eu vou derreter um chocolate meio amargo para cobrir o meu panetone, tá? Derreti meu chocolate até 45 graus. E vou esperar ele resfriar sozinho, sem mexer nele, até chegar em 34 graus. E vou colocar 1% do peso de manteiga de cacau. Então eu coloquei 400 gramas de chocolate, vou adicionar 4 gramas de manteiga de cacau em pó, tá? Vou colocar peneirando para ela ficar bem fininha. 4 gramas. Vou passar no nosso chocotone com pincel. Passei chocolate. Agora eu vou colocar raspa de chocolate em cima dele, porque é um Floresta Negra. Vou adicionar açúcar de confeiteiro. Vou colocar umas cerejinhas com cabo. Finalizei, vou colocar na geladeira para ele dar uma firmada e depois eu vou colocar uma roupa de festa nele. E tá pronto, a nossa ideia para o seu Natal ficar muito mais lindo, saboroso e artesanal. Finalizado o nosso chocotone de Floresta Negra recheado com chocolate belga. Fica aqui a nossa ideia para deixar o seu Natal muito mais gostoso, muito mais artesanal. Para essas e mais receitas, acesse as redes sociais do Shopping Campo Grande e um Feliz Natal!